Fala galera, aqui é o Fanatic. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Bom vídeo. Olá, boa tarde. O caso Neymar. A polícia vai analisar o relatório de uma consulta médica feita pela mulher que denuncia o jogador. Hoje, o advogado que abandonou a defesa dela foi ouvido pelos investigadores. E no começo da madrugada, Neymar foi cortado da seleção brasileira. Exames confirmaram uma ruptura de ligamentos do tornozelo. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira visita oficial à Argentina. E o ministro Paulo Guedes promete fechar um acordo comercial emperrado há quase 20 anos. Antes de viajar, Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a internação involuntária de dependentes de drogas. Economia. A produção de veículos cresce no Brasil. Governadores vão divulgar uma carta para que estados e municípios não saiam da reforma da Previdência. O Senado aprova um projeto que permite que empresas privadas prestem serviços de saneamento básico. E um ex-enfermeiro alemão é condenado à prisão perpétua por matar 85 pacientes. O Jornal Hoje está começando. Um vídeo de cerca de 1 minuto que mostra o jogador Neymar e a mulher que o acusa de estupro num quarto de hotel está circulando desde ontem em aplicativos de trocas de mensagens e na internet. As imagens teriam sido gravadas no dia seguinte em que, segundo ela, teria acontecido o estupro. No começo do vídeo aparece apenas o quarto vazio. Em seguida, Nájila Mendes de Souza e o jogador Neymar conversam amistosamente. Depois, Nájila começa a bater nele e pergunta se ele vai bater nela. Neymar diz que não. E aí, Nájila diz que ela vai bater. Vejam como a ação transcorre. Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabe agora? Nesse trecho do vídeo que veio a público, Nájila fala em agressão, mas não menciona estupro. Não se sabe se há menção a estupro na parte do vídeo que ainda não é conhecida. Fontes da polícia informam que o vídeo foi gravado no dia 16 de maio, um dia depois do suposto estupro. A troca de mensagens com Nájila exibidas por Neymar mostrava que eles voltaram a conversar normalmente depois do dia apontado pela mulher como do suposto estupro, mas pareciam indicar que eles não tinham se encontrado no dia 16. Ambos falam do desejo de um segundo encontro. Ela diz que quer ver o jogador de novo. E Neymar responde: claro que quero transar com você de novo. Ela pede: traz alguma coisa para eu levar para o meu filho. Nas mensagens exibidas por Neymar, não aparece nenhuma reclamação da mulher em relação ao jogador. Ela insiste em revê-lo. Mais tarde, sem que a mensagem revele o horário, ela escreve que ele a deixou sozinha. Eu vou dormir, tá? Você não vem e tá dando mancada me deixando esperando. Com a divulgação do vídeo, sabe-se agora que eles se encontraram mais tarde, depois desse último diálogo. Segundo Danilo Garcia de Andrade, o advogado de Nájila Mendes de Souza, o vídeo tem 7 minutos no total. Mas até agora só um trecho de 1 minuto foi divulgado. O advogado não soube explicar o que há no restante do vídeo. Disse que ainda não assistiu. Apesar de o vídeo só mostrar Nájila agredindo Neymar, o advogado disse que o objetivo da sua cliente era mostrar que ela foi agredida e estuprada. O segundo encontro, o que ela me disse sobre o segundo encontro foi o seguinte: que ela precisava de uma prova de que aquela agressão, que aquele tapa, era o Neymar que teria dado. Então ela atraiu o Neymar novamente ao quarto e gravou o Neymar naquela situação. Eu ainda não vi o vídeo de forma exaustiva, eu vi 1 minuto do vídeo. O advogado disse que Nájila deve comparecer à delegacia que conduz o inquérito aqui em São Paulo às 11 horas da manhã de amanhã. E que o vídeo só deve ser entregue à polícia depois que ele for estudado pela defesa. O pai do jogador viu a imagem e disse que ela prova que o filho estava sendo agredido pela denunciante.
que a mulher provoca uma agressão para ver se ele revidaria e que Neymar percebeu que era uma armadilha e se jogou para trás da cama. Em entrevista ao SBT ontem à noite, Nájila disse que sua intenção ao viajar para Paris era ter relações sexuais com Neymar e confirmou que passagem e hospedagem foram pagas por ele, mas que ao recebê-lo no hotel, o Neymar estava agressivo. Que mesmo assim, como ela tinha muita vontade de ficar com ele, começou a trocar carícias com o Neymar, até que perguntou se ele tinha levado o preservativo, já que ela não tinha. Segundo Nájila, ele respondeu que não. E ela então disse que não ia acontecer nada além do que já tinha acontecido. Nájila disse que Neymar primeiro ficou em silêncio, depois a virou e cometeu o que ela chamou de ato, enquanto batia violentamente nas nádegas dela. Nájila afirmou que repetiu algumas vezes para ele parar. Ela disse que foi tudo muito rápido, questão de segundos, até que ela conseguiu se retirar para o banheiro. Em outro trecho, Nájila lembra que no dia seguinte Neymar mandou para ela uma foto dela machucada nas nádegas. É o trecho das mensagens divulgada por Neymar, em que ela diz que vai ter volta e ele responde vai ter volta nada. Ela não foi perguntada e não explicou como Neymar conseguiu fazer uma foto dela machucada, se na versão dela, ela escapou em poucos segundos para o banheiro. Sobre o fato de ter mantido conversas amistosas com ele após o primeiro encontro, Nájila disse que fez isso para que Neymar continuasse a falar com ela e assim ela pudesse provar o que ele fez com ela. O exame de corpo de delito feito na jovem no dia em que o caso foi registrado já ficou pronto. E a única lesão detectada foi em um dos dedos das mãos da jovem. Mas a polícia não descarta que ela tenha sofrido alguma violência sexual. Por isso, vai pedir o relatório da consulta feito por um médico particular 6 dias depois do suposto estupro. O documento vai ser analisado por uma junta médica do IML. A polícia voltou ontem à noite ao prédio de Nájila, que denunciou o jogador Neymar por estupro. Quem acompanha o caso é a repórter Patrícia Falkowski. Patrícia, boa tarde para você. O que é que a polícia encontrou por lá, hein? Oi, Doni, boa tarde a todos. Primeiro que a polícia ela foi chamada pela própria administração do edifício. Isso porque a empregada que trabalha como faxineira no prédio de Nájila, no apartamento dela, que fica na zona sul de São Paulo, ela esteve ontem à noite. E aí, então, o condomínio ele estava orientado pela própria polícia a relatar qualquer movimentação no imóvel. Então, quando essa faxineira que trabalha no apartamento da Nájila chegou. Os policiais chegaram por volta das 8 horas da noite, então intimaram essa faxineira a prestar depoimento daqui a pouco, por volta das 2 horas da tarde, na delegacia que apura o caso. E hoje cedo, quem conversou com a delegada que investiga essa denúncia foi o ex-advogado de Nájila, José Edgar Bueno, que se apresentou espontaneamente à delegacia. Ele foi até lá esclarecer alguns pontos do caso, no momento em que era advogado de Nájila. Na saída, ele não quis gravar entrevista, mas o advogado dele gravou, conversou ali brevemente e vamos ver agora um trecho da entrevista. Ele apenas veio complementar algumas informações e esclarecer alguns pontos a convite da doutora Juliana, a qual já presto minhas homenagens, que está conduzindo muito bem o caso. Tá? Então gostaríamos apenas de salientar isso a vocês. O que já foi dito foi esclarecido pelo escritório e pelo advogado, na sua condição de advogado, e a sua preservação do seu sigilo, advogado-cliente. Tá bom? Obrigado, gente. E o jogador Neymar está sendo aguardado para prestar depoimento amanhã no Rio, na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Esse é um outro inquérito em que Neymar está sendo investigado pela mulher que o denunciou. Isso porque divulgou imagens íntimas dela. E de acordo com o Código Penal, é crime publicar imagens de nudez sem o consentimento da pessoa. Doni. Patrícia Falkowski, obrigado pelas informações. E no fim da manhã, Neymar deixou o hotel em Brasília, onde está concentrada a seleção. Ontem, durante o amistoso contra o Catar, o jogador sofreu uma lesão no tornozelo e foi cortado do grupo que vai disputar a Copa América. Quem tem mais informações é o Tino Marcos. Salve, Tino, boa tarde. Conta pra gente.
Salve, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, hoje por volta de 11h15 da manhã, o Neymar deixou aqui o hotel onde a delegação brasileira está hospedada. Pouco antes, ele se despediu dos companheiros. Eu também tive a oportunidade de conversar rapidamente com o Neymar. Ele estava muito abatido, de óculos escuros, com uma bota ali de mobilização, de muletas, e dizendo que inclusive a lesão que ele teve agora foi parecida com uma que ele teve antes da Olimpíada de 2016, sendo que essa agora houve ruptura total de 2 ligamentos, é portanto uma lesão mais grave. Ainda não há data para a volta aos campos do Neymar. O corte dele foi anunciado pelos médicos da seleção às 2 da manhã, depois que ele fez um exame numa clínica, num hospital aqui de Brasília. O lance aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele sofreu uma entrada do Madiba, um jogador do Catar, uma entrada que nem falta foi, mas ele virou o pé violentamente, tentou ficar em campo e não conseguiu. Depois disso, a seleção sem o Neymar acabou conseguindo vencer facilmente a seleção do Catar, dominou todo o jogo. O Richarlison fez o primeiro gol e o Gabriel Jesus decretou o 2-0 para a seleção brasileira. Seleção que sem o Neymar vai deixar aqui o hotel por volta de 2h15 da tarde para o aeroporto e viaja para Porto Alegre, onde no domingo enfrenta Honduras. Ainda não há um substituto escolhido pela comissão técnica para o lugar do Neymar. Primeiro, a CBF tem que mandar uma documentação médica comprovando que ele não tem condições físicas de disputar a Copa América e assim inscrever um novo jogador que terá a honra de vestir a gloriosa camisa 10 da seleção brasileira. Doni. Valeu, Tino. Obrigado. O ex-corregedor da Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo foi preso hoje, suspeito de cobrar propina de investigados. O Guilherme Pimentel está na sede do Ministério Público que comandou as investigações. Boa tarde, Guilherme. Oi, Doni. Boa tarde a todos. O Marcos Vinícius Vanucchi é ex-corregedor da Secretaria da Fazenda. Ele foi preso em Itatiba, no interior de São Paulo, e trazido para uma delegacia daqui da capital paulista. Ele é suspeito de receber propina de funcionários que eram investigados pela Corregedoria, justamente para que esses processos não fossem adiante. A investigação do Ministério Público começou em março, depois de uma denúncia, e além da prisão do Marcos Vanucchi hoje, outros 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, todos em endereços ligados ao ex-corregedor. Para o Ministério Público, o Marcos Vanucchi se separou da esposa e passou todo o patrimônio para o nome dela. São mais de 30 imóveis e várias empresas. De acordo com os investigadores, essa separação é uma fraude, uma tentativa aí de limpar esse patrimônio ilícito. Hoje, o Vanucchi foi preso na casa da ex-esposa. A Secretaria Estadual da Fazenda esclareceu que Marcos Vinícius Vanucchi não exerce mais o cargo de corregedor desde 1º de junho e que vai abrir uma investigação administrativa para apurar essas denúncias paralela do Ministério Público. Doni. Obrigado, Guilherme. E no Rio de Janeiro, a Justiça ouve hoje o PM reformado Rony Lessa, acusado de atirar na vereadora Marielle Franco e no motorista Anderson Gomes. Mas a audiência de hoje se refere a outro processo. Quem explica é o repórter Pedro Figueiredo, ao vivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Boa tarde, Pedro. Oi, Doni. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. No mesmo dia em que o policial militar reformado Rony Lessa foi preso, acusado das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a polícia encontrou 117 fuzis desmontados na casa de Alexandre Mota de Souza, que também foi preso. Segundo as investigações, as armas pertencem a Rony Lessa. Os dois estão respondendo pelo crime de posse de arma de uso restrito. A primeira audiência desse caso acontece hoje, aqui no Tribunal de Justiça do Rio, mas será fechada porque o processo corre em segredo de justiça. Rony Lessa vai participar por videoconferência. Ele está preso no Presídio de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Amanhã, Rony Lessa e também o ex-PM Elcio de Queiroz vão ser ouvidos em outro caso, desta vez na primeira audiência do processo que investiga as mortes de Marielle e Anderson. Doni. Pedro Figueiredo, ao vivo do Rio. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza a internação involuntária de pessoas dependentes de drogas. Os estudiosos nesse tipo de tratamento se dividem sobre o assunto. Já está valendo. A lei diz que para a internação involuntária é preciso um pedido da família ou responsável.
ou, na falta deles, de um servidor público da área de saúde ou assistência social. Ela precisa do aval do pedido formal de um médico. Será indicada depois de uma avaliação do tipo de droga usada e depois de comprovada a impossibilidade de outras alternativas de tratamento. O prazo máximo de internação involuntária é de 90 dias. A família pode pedir a qualquer momento que ela seja interrompida. As internações involuntárias deverão ser feitas em unidades de saúde e hospitais, nas áreas de psiquiatria. Alguns médicos defendem que o hospital é o local mais seguro para o tratamento do dependente de drogas. Este psiquiatra acredita que a lei vai trazer benefícios. Acho que pode salvar vidas mesmo, porque essas pessoas perderam o discernimento do que é melhor ou pior para elas. Então, é claro que não vai ser uma fórmula que vai resolver todos os problemas agora, é um processo, mas é um passo na direção certa. Então, tem que ficar claro isso, a internação não vai curar por si. A internação é parte de um processo terapêutico, é o início de um tratamento. Já este psicólogo especializado no tratamento de dependentes químicos diz que a internação involuntária não deve ser adotada de forma ampla, apenas quando o paciente estiver colocando a própria vida ou a de outros em risco. Se você focar somente na droga, você não vai resolver os problemas da vida do sujeito e aí ele acaba recaindo de novo. Então é preciso restabelecer a relação com a família, com o trabalho, com moradia, com esporte, com lazer. Por isso que é tão complexo. A lei também deu força às comunidades terapêuticas, aquelas casas ou abrigos que oferecem tratamento, mas os pacientes podem sair. Pela lei, só pode ficar na comunidade quem quiser ser internado voluntariamente. Antes, essas comunidades não estavam previstas em lei como opção de tratamento. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns pontos da lei, entre eles os que diziam que um dependente químico que quisesse ir para uma comunidade terapêutica e não tivesse a avaliação médica poderia apresentar o laudo depois. Agora, para entrar na comunidade, é obrigatório fazer a avaliação médica antes. Também foi vetado o trecho que dizia que, para fazer a avaliação médica, as comunidades terapêuticas teriam prioridade de atendimento no SUS. A lei também trata das punições para o crime de tráfico de drogas. O presidente Jair Bolsonaro vetou a redução de penas para traficantes não reincidentes e que não fazem parte de organizações criminosas. Especialistas da Universidade Estadual Paulista alertam sobre a forma correta de se enfrentar uma infestação de escorpiões que está acontecendo no interior do estado. Os pesquisadores condenam o uso de agrotóxicos de uso restrito, que têm sido vendidos de forma irregular. O agrotóxico à base de fipronil só pode ser comprado com receituário agronômico, mas é vendido para acabar com escorpiões. Sem saber que estava sendo gravada, a vendedora da loja reconhece que está desobedecendo à lei. Isso aqui a gente não vende para qualquer um, entendeu? Como assim? Fiscalização pegar, Não. Nesta outra loja, nosso produtor questiona o vendedor sobre o alerta de venda restrita impresso no rótulo. O fato é restrito, mas eles vêm para a gente vender para terceiros, então é normal. Não precisa de receita, cadastro. Não precisa de receita, nada. Este médico alerta: usar veneno em casa pode ser muito perigoso. Ele pode causar desde uma dor de cabeça, tosse, tontura, mal-estar, até convulsões, desmaios. No ano passado, 155 mil pessoas foram picadas por escorpiões em todo o Brasil. O Noroeste Paulista concentra o maior número de vítimas. Só em Araçatuba, este ano, foram 368 casos. Muitos acidentes acontecem quando as pessoas encontram um escorpião e vão tentar matar o bicho, que é rápido demais. O aconselhável pelos especialistas é fazer isso aqui, ó. Pegar uma vasilha, um pote, o que você encontrar na sua casa e colocar sobre o animal. Tá feita a imobilização. Aí você vem com uma folha e vai fazendo essa captura, ó. Esse processo precisa ser bem devagar e cuidadoso. Pronto, o escorpião está capturado. Depois de ser picado 3 vezes, o Alain usou veneno na casa toda. Não adiantou. Eu vi aranha, vi barata, mas o escorpião em si, eu não achei nenhum morto após a aplicação do veneno que eu apliquei na casa inteira. Este professor da Universidade Estadual Paulista explica que o veneno também mata lagartixas, sapos e outros inimigos naturais, mas não afeta o escorpião.
E ele consegue perceber muito bem, né, a composição química do veneno e que aquele veneno pode ser prejudicial para ele. Com isso, ele vai fechar o órgão de respiração que ele tem. De acordo com os pesquisadores, depois de capturar, basta jogar álcool no pote que o escorpião morre. O Ministério da Agricultura informou que cabe aos estados fiscalizar a venda de agrotóxicos. Já a Secretaria de Agricultura de São Paulo ressaltou que o comerciante flagrado vendendo pesticida de forma fracionada é autuado e o produto é apreendido. O Senado aprovou hoje, em votação simbólica, um projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento básico. A repórter Natália Godoy tem as informações ao vivo. Oi, Natália, boa tarde para você. Quais são os principais pontos dessa proposta? Oi, Doni. Oi, Sandra. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. Pois é, esse texto aprovado no plenário do Senado trata de serviços básicos para os brasileiros. Então, recebimento de água potável, tratamento de esgoto, reduzir a quantidade de lixo, reciclar esse lixo, limpeza das ruas. O projeto estende o prazo para os municípios acabarem com os lixões e substituírem por aterros sanitários. As novas datas vão de agosto de 2021 até agosto de 2024, depende do tamanho da cidade. As cidades que já têm um plano de resíduos sólidos continuam do jeito que estão. Mais um detalhe, esse texto, ele também permite que empresas privadas prestem serviço de saneamento básico por meio de licitações e também acaba com o direito de preferência das companhias públicas. A proposta recupera boa parte do conteúdo de uma medida provisória que foi editada lá no governo Michel Temer e que perdeu a validade nessa semana, na segunda-feira. Então, foi aprovado esse texto hoje no plenário do Senado e agora segue aqui para a Câmara. Volto com vocês, Dona e Sandra. Valeu, Natália. Obrigado. Sandra não está hoje aqui, mas a menção, sem dúvida, ela agradece de casa. Valeu. A produção de veículos no Brasil cresceu cerca de 30% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram produzidos 275 mil automóveis. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Associação das Fabricantes. A justificativa para um aumento tão expressivo é que no ano passado, nessa época, a greve dos caminhoneiros afetou a produção das indústrias. Comparado com o mês de abril deste ano, o aumento na produção de veículos foi menor, mas positivo, 3%. O trecho do projeto enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê acabar com a multa para motorista que levar criança sem cadeirinha no carro, não deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados. É o que disse o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e disse isso para quem? Para a Andréa Sadi, que está aqui no estúdio com a gente. Salve, Sadi, boa tarde. Tudo bom, Doni? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bem-vinda. O que mais ele disse? Vou explicar o que de fato traz essa avaliação do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Esse projeto é aquele que foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso nesta semana e que prevê a alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas ideias, os itens do projeto, tem exatamente essa de eliminar a multa para aquele motorista que não tiver a cadeirinha para transportar a criança. Diz que se esse artigo, que é o artigo 64, ele for violado, a punição vai ser uma advertência por escrito. E é exatamente isso que precisa ser aprovado pelo Congresso, ou seja, pelos deputados e pelos senadores. Mas, segundo o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, dificilmente isso vai prevalecer, porque isso mexe com a segurança das pessoas, a segurança das crianças. Essa medida, essa ideia tem sido muito criticada por especialistas e também por organizações, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, Dona. Então, na avaliação de Rodrigo Maia, dificilmente vai ter o apoio ali dos parlamentares. Tá certo, Sadi, valeu. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam hoje o julgamento sobre a necessidade de aval do Congresso para a venda de estatais, no caso de o poder público perder o controle acionário da empresa. O plenário está discutindo se mantém uma liminar do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que em junho do ano passado condicionou a venda de estatais à aprovação de lei pelo Congresso e à realização de um processo licitatório. O ministro Edson Fachin concordou com as exigências. Já os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram contra. Com isso, ontem, o placar ficou empatado em 2-2. Faltam os votos de 7 ministros. A equipe econômica do governo espera arrecadar com privatizações pelo menos 80 bilhões de reais. Escaladores do Nepal recuperaram 4 corpos e recolheram 11 toneladas de lixo ontem no Monte Everest. A expedição para limpar a montanha durou 45 dias.
Foram encontrados cilindros vazios de oxigênio, garrafas plásticas, latas e embalagens de alimento. Durante o inverno, o lixo e os corpos das pessoas que morreram escalando a montanha ficam soterrados na neve. Mas agora, na primavera, as temperaturas já estão mais altas e a neve começa a derreter. Esse ano, 11 alpinistas morreram no Monte Everest. É o maior número de mortes por temporada registrado desde 2015. Um ex-enfermeiro alemão foi condenado à prisão perpétua por matar 85 pacientes. Nils Hegel cometeu os crimes entre 2000 e 2005, em 2 hospitais no noroeste da Alemanha. O ex-enfermeiro aplicava doses altas de alguns medicamentos nos pacientes e depois tentava reanimá-los para impressionar os colegas. Muitas pessoas não resistiram a esses procedimentos. Nils chegou a confessar 43 assassinatos no início do julgamento, há 7 meses. Ele foi absolvido em 15 casos. Líderes mundiais celebraram hoje na Normandia os 75 anos do dia D, quando milhares de soldados das forças aliadas deram início à libertação da Europa Ocidental da Alemanha nazista. Se não fosse aquele dia D, quando mais de 150 mil soldados aliados pegaram os nazistas de surpresa na Normandia, a história seria outra. Hoje, no mesmo mar por onde os aliados entraram para derrotar os nazistas, um músico solitário marcou o momento em que os primeiros soldados do Reino Unido desembarcaram 75 anos atrás. Mais tarde, o presidente francês Emmanuel Macron, o americano Donald Trump e a primeira-ministra britânica Theresa May participaram de uma cerimônia. Os aviões militares lembraram que as cores da França e as dos Estados Unidos são muito parecidas e que suas histórias, muito por causa do dia D, foram também muito próximas. Mas desde que Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos, o multilateralismo que guiou meio mundo na segunda metade do século XX deu lugar a um isolacionismo. Foi contra isso que o presidente da França discursou na Normandia. O presidente francês Emmanuel Macron homenageou 5 veteranos americanos e fez um discurso direcionado a Trump, inclusive fazendo uma brincadeira com o bordão de Trump, a frase que ele sempre repete dizendo que vai fazer a América grande outra vez. Macron olhou para Trump, para que ficasse claro que o recado era para ele. O presidente francês disse que a América jamais é tão grande como quando luta pela liberdade dos outros. Sem responder a Macron, seguindo um discurso que havia sido divulgado com antecedência pela Casa Branca, Trump lembrou a coragem daqueles que desembarcaram na Normandia. No discurso, Trump falou aos aliados da Segunda Guerra. Nossos laços são inquebráveis. Ainda hoje, chuvas fortes deixam parte de Salvador debaixo d'água. E a seguir, o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira visita oficial à Argentina. E o ministro Paulo Guedes promete fechar um acordo comercial emperrado há quase 20 anos. A gente volta já. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Buenos Aires para a primeira visita de Estado dele à Argentina. Vamos falar ao vivo com a enviada especial Délis Ortiz. Oi, Délis, boa tarde. Como foi o encontro dele com o presidente Maurício Macri da Argentina? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O encontro acabou agora há pouco aqui na Casa Rosada. E antes de os dois presidentes saírem para o almoço, eles fizeram uma declaração à imprensa. O primeiro a falar foi, claro, o dono da casa, o presidente Maurício Macri. Ele disse que os dois reafirmaram compromisso na defesa de direitos humanos, uma referência à Venezuela, e no combate ao crime organizado, narcotráfico e à corrupção. Macri também disse que eles conversaram sobre a importância da integração energética, mas o assunto mais importante foi Mercosul. Macri destacou que quando o acordo começou a ser negociado há quase 20 anos, o mundo era outro e que agora a inserção global ganha importância maior. O presidente Jair Bolsonaro falou em seguida. Disse que tem os mesmos ideais de Macri. Reafirmou o apoio eleitoral a ele e que a América do Sul não quer novas Venezuelas na região.
Bolsonaro também falou sobre o acordo da União Europeia e o Mercosul, que deve sair nas próximas semanas. Vamos ouvir. Estamos na iminência de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Parabéns à Vossa Excelência por esse trabalho, pela maneira como arregaçou as mangas, foi o Brasil e nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a consecução desse objetivo. Em grande parte, devemos a seu empenho a questão do Mercosul. Todos nós ganharemos com isso. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, nos explicou melhor o processo para fechar esse acordo. Vamos ouvir. Nós estamos fazendo aqui, justamente aprofundando o acordo comercial. Estamos há 2 ou 3 semanas de finalizar esses acordos comerciais. Estamos andando há mais de 8, 9, 10 anos sem resultado. E juntos, nós e a Argentina, pretendemos fechar também em mais 3, 4 semanas um acordo com a União Europeia. Então, o Brasil está abrindo sua economia gradualmente, aumentando primeiro a integração com os parceiros regionais, depois marchando rumo ao OECD, acordos com a União Europeia. Governadores vão divulgar uma carta protestando contra a sugestão de retirar estados e municípios da reforma da Previdência. A repórter Joconda Brasil conseguiu antecipar o que diz a carta. O relator Samuel Moreira, do PSDB, passou a manhã trancado com técnicos da Câmara e do Governo num dos prédios do Ministério da Economia, na Esplanada. Na Câmara, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência fez um balanço dos trabalhos até agora e afirmou que o prazo para a votação dependerá do entendimento entre os partidos após a chegada do relatório. O processo de debate, se houver um nível maior de acordo, ele tende a ser mais rápido, porque ele está relacionado com a quantidade de deputados que vão falar e também com a quantidade de destaques que o relatório vai ter de votação em separado. Já os governadores intensificam a articulação no Congresso para manter estados e municípios na reforma. Alguns deputados temem incluir os servidores estaduais e municipais nas novas regras para aposentadoria e pensão, com medo de perder votos nas eleições. O principal articulador dessa estratégia é o líder do Cidadania, deputado Daniel Coelho, de Pernambuco. Os governadores concluíram o texto de uma carta em repúdio à retirada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios da proposta. O manifesto conjunto tem como objetivo convencer os parlamentares da necessidade da reforma da Previdência valer para todo mundo. A carta afirma que é do conhecimento de todos que o regime de previdência é substancialmente deficitário, constituindo uma das causas da grave crise fiscal enfrentada pelos entes da federação, os quais frequentemente não dispõem de recursos para recolher aposentadorias ou honrar a folha de salário dos servidores em atividade. Lembra que, caso não sejam adotadas medidas contundentes para a solução do problema, o déficit nos regimes de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais, que hoje atinge aproximadamente 100 bilhões por ano, poderá ser quadruplicado até o ano de 2060. Na Câmara, existe um movimento para que estados e municípios sejam obrigados a aprovar mudanças na aposentadoria por leis próprias. Na carta, os governadores dizem que essa obrigação não apenas representa atraso e obstáculo à efetivação de normas cada vez mais necessárias, mas também suscita preocupações acerca da falta de uniformidade nos critérios de previdência a serem observados no território nacional. O documento finaliza afirmando que estados e municípios têm que estar na reforma a fim de evitar o agravamento da crise fiscal, que já se mostra insustentável. O governador do Distrito Federal é um dos articuladores da carta. Ibanez Rocha, do MDB, afirma que discutir a Previdência de olho nas eleições pode ser um tiro no pé. Eu acho que vai se tornar um absurdo total para o país. Nós vamos chegar no ano que vem com um desemprego ainda maior e isso é que vai gerar a rejeição nas urnas. Então, acho que tem que virar a página nesse momento. É importantíssimo para o Brasil que essa página seja virada. Os governadores têm consciência disso e nós temos certeza que o Congresso vai agir com responsabilidade. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, também saiu em defesa de uma reforma ampla. Não adianta você fazer uma grande reforma da Previdência tirando
os municípios e estados, né? Você vai criar 27 problemas para o país. Então, a ideia e a casa de resolver toda essa discussão é o Congresso Nacional. O Congresso não pode fugir dessa responsabilidade de fazer esse encontro com a verdade, que é de rever a Previdência, modernizar a nossa Previdência para que o país não fique rastejando economicamente. Na terça-feira, o Fórum Nacional dos Governadores volta a se reunir em Brasília. Samuel Moreira deve adiar a apresentação do relatório, prevista para a próxima segunda, para aguardar o fim do fórum. A seguir, o temporal que deixou ruas de Salvador debaixo d'água. A gente volta já. O jogador Neymar já está no Rio de Janeiro, onde vai prestar depoimento no inquérito aberto para investigar a divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. Vamos chamar mais uma vez a repórter Patrícia Falkowski, que tem outras informações. Oi, Patrícia. E nós conversamos agora há pouco com a advogada do jogador Neymar, Maíra Fernandes, que está neste momento reunida com Neymar e também a família dele na casa de Neymar, que fica em Mangaratiba, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esta reunião é para decidir se Neymar deve prestar depoimento ainda hoje ou amanhã, como está até então marcado na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática. Esse é um outro inquérito em que Neymar está sendo investigado pela divulgação de imagens íntimas da mulher que o denunciou. A gente lembra que aqui em São Paulo ele está sendo investigado num outro inquérito que foi registrado como estupro. Doni. Patrícia Falkowski, obrigado pelas informações. Agora é hora da previsão do tempo. Faltam 15 dias para o inverno começar. Eliana Marques, boa tarde para você. Como vai, Doni? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como ficam as temperaturas? Olha, ainda amanheceu gelado, né? Só que a gente já não teve mais temperatura negativa. Agora à tarde volta a esquentar no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus. Ontem fez pouco mais de 22, foi a tarde mais fria do ano por lá. Destaque também para Cuiabá e Teresina, que devem sentir mais calor hoje à tarde do que ontem, com essas máximas aqui, olha, de 32 em Cuiabá e de 36 graus lá em Teresina. Capitais que continuarão com a tarde fria. Curitiba com máxima de 16 graus e Belo Horizonte com apenas 22. São Paulo também. O sol está enganando muita gente por aqui, porque o tempo está aberto desde cedo. Deu a impressão que a temperatura ia subir, mas olha, máxima só de 22 graus aqui hoje, sem previsão de chuva, Doni. E ali, falando em chuva, a gente mencionou aqui de um bloco para o outro que Salvador começou o dia com rua alagada. Exatamente. Tem mais previsão de chuva ainda lá na região de Salvador. Aliás, em toda essa área aqui, olha, que a gente vê colorida, pega também parte de Sergipe. Os ventos úmidos do mar estão deixando as nuvens carregadas. Em Salvador já choveu mais de 100 milímetros num período de 24 horas. Representa 42% da média do mês todo. E a travessia para Mar Grande, também os passeios de escuna, estão suspensos. Vamos dar uma olhada, então, em como está a situação por lá. Tem ruas alagadas e como tem previsão de chuva, mais chuva, não se descartam aí novos problemas, inclusive deslizamentos, já teve alguns também. Tem também previsão para as outras regiões do país, Eli? Tem. Vamos falar de mar agitado agora, porque, olha, entre Cabo Frio e Campos dos Goitacazes, no Rio, mar agitado até hoje à noite. De Campos até Maceió, mar agitado até amanhã à noite. Previsão de ventos fortes também, em torno dos 60 km por hora. Então, nessas condições, evite a navegação e também o banho de mar. No norte do país, o destaque foi um nevoeiro que interrompeu alguns voos hoje cedo no aeroporto de Manaus. Agora há pouco chovia em Manaus, tem previsão de chuva ainda em toda essa área verde, olha, que passa pelo norte até o litoral do Maranhão. Chuva mais fraca aqui entre Natal e Recife e também no litoral do Espírito Santo. No amarelo aqui, previsão de tempo firme, Goiânia tá nela, sol, máxima de 27 graus por lá. Agora Boa Vista com previsão de bastante chuva hoje. Para encerrar, Porto Alegre, Rio, Campo Grande, falando de amanhã, olha, elas vão chamar a atenção pela amplitude térmica. Então é frio de manhã, calor à tarde, a gente vê aqui uma diferença grande entre 12 e 15 graus. Exige um tanto da nossa saúde, Doni. Então, olha, beber bastante água, dormir bem, se alimentar bem, ajudam a enfrentar essa situação aí que a gente viu. Maravilha, em particular Porto Alegre, Rio e Campo Grande. Exatamente. Valeu, Eli, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde
e até amanhã.